Hoje é um dia muito importante. É o nosso piloto de um podcast novo aqui do Juicy Hub, chamado Autenticidades. E justamente nesse dia que a gente está bucado para gravar há mais de um mês, eu acordo com essa voz. E a gente não desiste, porque todos nós aqui nessa mesa estamos aqui lutando pela resiliência, né, das cidades, né? Então, seria emblemático, né, se a gente desmarcasse essa gravação. Então, eu queria muito agradecer hoje a presença do meu co-host aqui. Tamo junto. Adriano Lisiero, da Estela D'Amato, nossa convidada e super parceira. E, para a gente começar, eu vou contar um pouquinho, né? Vou contar quem eles são e permitir que eles se apresentem, né? Porque nada melhor do que a gente falar da gente mesmo com aquela autoestima, né, gente? Então, vamos lá, gente. Estela D'Amato, maravilhosa, profissional de impacto aí, com uma longa carreira, empreendedora, né? Estamos aproveitando aqui a passagem da Estela também, que já está aí se despedindo, né, do Brasil nas próximas semanas. Estela, conta aí para quem está assistindo a gente quem você é. Oi, gente, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, assim, de verdade, assim, são dois nomes gigantes, então para mim é uma honra. Bom, falando um pouquinho de mim, né, eu sou especialista em economia das cidades, economia urbana e política pública, com uma trajetória de mais de 10 anos atuando com parcerias estratégicas multi-stakeholders, que significa, né, programas e políticas que envolvam mais de um ator da sociedade, né? Então, setor privado, setor público, e como eles interagem nesse processo. Então, acabei me especializando nesse tipo de relacionamento para grandes projetos de impacto e desenvolvimento socioeconômico. Também sou filósofa aí por amor, mas também que vai ao encontro de muito do que eu estou fazendo pelo mundo, né? Então, hoje, aí estou dando os meus primeiros passinhos na minha carreira internacional também, como a Lud conhece, no ecossistema dos Estados Unidos. Muito legal, Estela. É incrível pensar, né, que ontem eu ouvi o Maurício falando que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Sim. E a cidade é a mãe de muitas coisas, né? Falaremos disso mais tarde. Lisiero, quem é você, Lisiero? Maravilhoso, @geopanoramas e muitos outros arrobas, né? Isso que é importante. O Lisiero está com muitos projetos, muitas coisas. Conta pro pessoal quem você é, Lisiero. Bom, basicamente eu sou geógrafo, sou documentarista e tenho @geopanoramas para as pessoas conhecerem meu trabalho. Eu abordo o mundo a partir do alto, trabalho com a noção de visão geral, as imagens de satélite, imagens de drone. Eu trabalho muito com satélite porque ele consegue mais alto, né? Então, o drone tem um limite. E aí a gente olha o mundo de uma perspectiva diferente e começa a perceber o mundo de uma forma diferente também. E a minha intenção é que as pessoas percebam que nós somos a paisagem. A gente não culpa a paisagem. Nós somos a paisagem. Nós temos responsabilidade sobre os lugares onde a gente vive. E talvez por isso que eu esteja aqui nesse podcast. Não, você está aqui por muitas razões, meu querido. E aqui a gente não quer falar de cidades de uma maneira muito óbvia, né? A gente quer tornar isso aqui explosivo, né? A gente quer provocar algumas discussões, porque, Lisiero, você me permite, a gente olha o mundo de cima, né? E o que você faz, apesar de você olhar de cima com essa visão 360, você olha muito para o território, Sim. né? Mas quando a gente pega, por exemplo, ONU, Banco Mundial, a gente sempre olha o mundo a partir de um olhar de satélite e fala muito pouco, né, de cidades, da economia das cidades. Então, eu acho que a gente tem que trazer acho que todo mundo aqui está muito alinhado nesse sentido, né? Aqui no meu caso, me apresentando muito brevemente, né? Eu construí minha carreira na área de branding, na área de marketing, na área de estratégia mesmo, mas fui picada aí pelo bichinho do impacto desde 2018. Desde esse período aí, eu estou tentando entender como eu faria a minha transição de carreira para a área de impacto, e o Juicy Hub foi a grande oportunidade. De repente eu me descobri como uma profissional de inovação para as cidades, né? Então é isso que eu estou buscando fazer aqui em Santos, e é isso que eu quero levar também para outras regiões, para outros territórios daqui para frente, com a ajuda desses dois maravilhosos que estão aqui. Então bora começar hoje. A gente não vai fazer um podcast muito formal, só verticalizado num tema, mas a gente quer trazer alguns tópicos, né, contemporâneos, seja aqui da região da Baixada Santista, seja discussões mais amplas, né, com a vivência internacional aí da Estela. Talvez a Estela traga pautas muito legais também para a gente trazer outros convidados. Mas essa semana, em especial, rolou a primeira audiência pública de um projeto que a cidade de Santos está esperando há muitos anos, que é
aquela frase, né, que chega até a ser um pouquinho cafona, né? Vamos começar usando palavras, né, potentes aí, que Santos tem que virar um novo Porto Madeiro, né? E aí é o que todo mundo está falando para elogiar o projeto aí do Parque Valongo, né? A Estela foi na audiência pública também, eu estava lá também, o Lisiero está acompanhando aí vários posts, comentários, etc., sobre o tema. Então, bora discutir esse projeto aí que agora parece que depois de décadas de espera vai sair do papel. É legal a gente contextualizar, porque quem está ouvindo a gente não sabe desse projeto. O Santos tem não sei se você conhece bem aqui também, Estela, porque Santos tem uma área portuária que estava, desde o século XIX, uma área importante, que movimentou o café, movimentou a economia brasileira e que estava abandonada. São alguns terminais que estão caindo aos pedaços, literalmente caindo mesmo. E agora decidiram, eu não gosto da expressão, mas entre aspas, revitalizar aquela área e construir um parque, construir várias infraestruturas novas, né? E eu quero já puxar o nosso papo com a Estela. Eu gosto muito de ver comentários. Eu não recomendo, mas eu gosto. Eu gosto de ver comentários em notícias, no Facebook. Porque assim, eu já fujo é o que deles. As pessoas estão falando. É o seu lado meio sádico. É o lado sádico, exatamente. Né? Eu gosto de sofrer. Mas assim, é o que as pessoas estão falando. A gente precisa se pautar por isso também. Porque senão a gente fica teorizando demais e não se comunica com a população. E a proposta desse podcast é que essa discussão sobre a cidade esteja na mesa do bar, esteja no busão que vai entre uma cidade e outra aqui de Santos. Aí tem um comentário de um rapaz, aqui eu não vou falar o nome para, né, também vamos poupar a pessoa. O comentário dele sobre esse projeto do Porto de Santos, vai lá trazer o lazer, tudo é o seguinte, abre aspas, lugar para trazer riquezas, que é o Porto, né? Vão fazer lazer, kkkk. Lazer não paga a conta dos hospitais, o Porto sim. Então, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho que essa é uma opinião que traz um problema que está na essência, que é justamente olhar as coisas de maneira desintegradas, né? E quando a gente olha todo e qualquer projeto de cidade que a gente vê que está falido, é justamente pela desintegração de todas as partes que envolvem, como, por exemplo, o turismo, a economia, a revitalização de grandes centros urbanos, né? E no caso de Santos também a gente sabe que essa é uma obra que vai vir e que ela precisa estar relacionada com uma revitalização do centro histórico como um todo também, né? Então, eu acho que é uma visão muito comum, Adriano, que as pessoas têm, porque a gente vive realmente de maneira desintegrada. Eu tenho um histórico na política pública, né? E desde a época da faculdade, a gente estudava os modelos de políticas públicas implementados no Brasil, as grandes políticas públicas como saúde, educação, e a gente tinha sempre esse problema, né? Tanto na ciência quanto quando a gente ia para a prática, de como as políticas elas estavam desintegradas. Só que isso está em todos os ambientes sociais, né? As pessoas realmente acham que as coisas não têm relação por um protecionismo. Então, para eu investir mais em desenvolvimento econômico, eu tenho que investir menos em turismo, né? Sendo que as coisas, elas se relacionam, né? Então, eu vejo esse comentário muito como um sintoma dessa visão, que é uma visão um pouco limitada, mas o que eu acho que também é comum, porque a gente não trabalha muito isso nos nossos espaços educacionais. Então, é um problema, realmente, a gente vê as coisas de maneira isolada. E a gente estava até conversando mais cedo, que a gente estava presente lá na audiência pública, a importância de ouvir a população por uma obra como essa, mas também a importância de relacionar essa obra com uma visão de futuro comum do que a gente quer para a cidade. Exatamente. Né? Exatamente. E sabe o que eu acho que é curioso, né? Baseado nesse comentário, esse comentário, se você puxar o fio dele, você vê duas coisas muito impactantes, né? A primeira é que o pessoal não vê lazer, turismo, cultura como riqueza, né? Exato. Puta, que dor, né? E a outra coisa antes da pandemia, se discutia muito a coisa da economia dos empregos ou da economia cognitivo-cultural, né? Então, beleza, tudo isso é discussão muito de autor americano, né? A gente sabe que no contexto do Brasil acaba sendo diferente. Só que assim, com a pandemia e com essa sensação de deslugarização, a economia cognitivo-cultural, que basicamente torna a cidade incrível para atrair as pessoas,
porque aí o dinheiro segue as pessoas, né? Basicamente Sim. isso. E não ao contrário. Traz grandes corporações, né? Ancora a riqueza daquela cidade na grande corporação, igual aquelas cidades do interior, né? Tem uma fábrica e 40% da população trabalha para uma única empresa, né? Vira Sim. quase doutrina. É. Isso era muito comum, sempre foi muito comum. Mas a partir do momento que a gente pode ter trabalho híbrido e remoto, né? E algumas cidades como Santos poderiam desenvolver essa vocação. Floripa fez isso, né? Você conhece Sim. bem o ecossistema de lá. Parece que a gente não está entendendo que isso é uma oportunidade de riqueza, né? Enquanto isso, ninguém está querendo entender quando o porto pode deixar de ser uma grande riqueza e de ter o porte, digamos assim, que ele tem hoje aqui na região, né? A gente trata o porto como se ele nunca fosse acabar, como se fosse uma coisa eterna e inabalável, né? Que é a autoestima dessa galera, minha gente, né? Queria ter essa autoestima, né? Não, eu quero colocar a linha na fogueira aqui, Stella, que é o seguinte. Eu acho que quando a gente discute cidade, a gente não tem que partir do fenômeno do mercado. Porque a cidade é muito mais do que isso, muito mais. A cidade é o local onde se desenvolve a vida. Só que essas vidas urbanas, elas são mediadas pela mercadoria. E isso acaba trazendo esse tipo de discussão. A gente está falando de um ambiente de lazer, numa área degradada da cidade, onde até hoje tem um monte de cortiço, e quando se pauta lazer, a gente começa a puxar por esse papo do dinheiro, da riqueza, que vai trazer dinheiro. Mas acho que antes de falar sobre isso, a gente tem que falar do papel do lazer numa cidade, não é verdade? Numa região onde tem muitos moradores que não têm acesso à área de lazer. Sim. Então, eu acho que é essa discussão. Como que você incorpora essa questão da cidade, Stella, no seu trabalho? Não olhando apenas para a inovação ou para os negócios, mas olhando a cidade também como um ambiente de relação humana. Com certeza, sim. Acho que esse é um ponto super relevante, porque quando a gente fala de dinheiro, de riqueza, deveria ser a consequência de todo um contexto, né, criado num ambiente como o ambiente das cidades. Eu costumo sempre dizer, né, que o significado de cidades é condição de ser cidadão. E essa perspectiva da gente formar cidadãos, ela é muito importante, inclusive quando a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente vai para a discussão sobre tecnologia e desenvolvimento socioeconômico, mas tem um passo muito atrás, que é a cidadania, né? E a gente não... É muito difícil construir espaços cidadãos num ambiente completamente mercantilizado, onde a gente não olha a educação, por exemplo, como um lugar estratégico para o desenvolvimento das cidades também, né? Pensando em educação básica, juventudes, né? Eu desenvolvi alguns trabalhos de desenvolvimento territorial no estado de São Paulo, tanto para o interior de São Paulo, quanto mais para a região do Vale do Ribeira e Litoral Sul, que pegava ali até Itanhaém, né? E muita coisa que a gente via nas entrevistas de campo com os atores diversos é assim, olha, a gente precisa resgatar a autoestima. Então, isso era uma coisa que surgia muito nas falas, né? Assim, os nossos jovens, ou eles vão embora, ou os que ficam depressivos, né? Então, tinha uma questão muito anterior, a gente estava já querendo falar sobre desenvolvimento econômico, ferramentas de planejamento, quando, na verdade, eles estavam discutindo a autoestima da região. Né? E eu acho que é um trabalho muito legal que a Lud traz para o Espaço de Santos, que é justamente essa perspectiva de você se sentir parte. Né? É muito difícil você ter um cidadão que não se sente parte de um território. Né? Então, acho que esse passo para a gente não mercantilizar as relações e entender a abundância e a prosperidade como uma consequência, ela vem desse passo anterior de construção de cidadania. Né? E para a gente construir isso, as pessoas precisam se sentir parte. Grandes organismos internacionais estão olhando para isso, tanto quando você vai para todas as agendas da ONU sobre desenvolvimento sustentável, eles falam juventudes. Né? E por quê? Não é só numa questão de discussão etarista, mas é porque eles precisam segurar o futuro, digamos assim, né? Eles precisam segurar esse futuro. E se eles não ficam nos lugares onde a gente precisa desenvolver a sustentabilidade, a gente acaba perdendo essa oportunidade. Né? Então, eu acho que a questão da cidadania, de trabalhar a educação básica e a autoestima dos territórios, né, através de iniciativas como a Lud faz, e acredito que também tenham outras, seja um passo para a gente não olhar não olhar para a consequência como o nosso objetivo final, assim, sabe? Eu dei uma palestra em Cuiabá agora, né? E foi muito
interessante, porque assim, no começo eu falei, cara, vai ser meio punk conciliar a agenda e ir pra Cuiabá. É uma jornadinha, né? Assim, tem alguns voos que não são diretos, tem que fazer conexão, enfim. Mas eu fiquei muito feliz de ir lá falar, porque você vê que é uma cidade que vive exatamente isso. E antes de fazer a palestra, eu falei, cara, Cuiabá foi onde nasceu Manuel de Barros. Puta que pariu, né? Por que não tem na Sim. entrada do aeroporto, né? Uma placa, né? Assim, foi aqui, né? Então, pô, que obra incrível, né? E eu fechei a palestra falando justamente isso. Vou dar spoiler da palestra, mas enfim. Uma frase do Manuel de Barros, que podia ser do Chorão, mas é do Manuel de Barros, entendeu? Então, eu falei exatamente isso que você colocou, Estela, na palestra. Que, assim, para mim, a grande tese hoje do Juicy Hub não é ser um hub de inovação como existem tantos outros, né? É muito difícil se sustentar sozinho se não tiver um projeto de entorno, uma política pública muito clara. Mas quando a gente é independente e bootstrap, digamos assim, né? Bootstrap é que faz que amarra o laço do cadarço por conta própria, né? Essa é a tradução do bootstrap. A gente tem que ter 3 tópicos, basicamente, para falar de desenvolvimento de território. 1, autoestima. 2, ambiente, e aí passa pelo ambiente de negócio, mas ele é o segundo ponto, e 3, rede, né? Porque rede, cara, é uma coisa que a gente pensa muito pouco sobre isso, né? O americano fala, networking, e vai em evento, e fala com estranhos, etc. Só que no Brasil, cara, essas redes de poder, elas estão geralmente associadas a quem herdou rede de dinheiro e rede de relações. E quem cria, né, numa cidade, chega numa cidade para empreender e etc., você vai precisar de rede. E se essa rede for fechada, se a cidade não for acolhedora, se não tiver territórios para isso, que muitas vezes passam pelos territórios de lazer, né? Os grandes ricos falam, os melhores negócios eu fecho jogando golfe, não no escritório, né? Então, precisa dos espaços de lazer, porque eles estão ligados numa cadeia à prosperidade social e à prosperidade econômica. Eu tenho essa visão. Não, eu já quero também dizer que é muito legal, mas eu sou crítico ao projeto do Porto. Eu sou crítico. Não significa, beleza, ó, eu concordo com o comentário lá, mas eu acho... A questão é a seguinte, quem decidiu que vai ser feito aquilo? Foi a população de Santos? Será que foi a população? Quem tomou a decisão? Então, quando a gente fala de cidade, a gente tem que falar também quem são os tomadores de decisão. Porque não adianta fazer uma audiência pública depois que a decisão é tomada. E é então, só assim, o recheio, né? Ó, o pão tá aqui, decidam aí qual vai ser o recheio do pão, né? Exatamente. Você não sabe se o pão tá murcho, se tá embolorado, se tá crocante. É uma escolha de mercado, né? É. Na verdade, foi uma oportunidade ali de negócio identificada. E como contrapartida social, pensaram nesse projeto, né? Mas o que a gente poderia fazer com esses 15 milhões, né? Isso não foi colocado. Mas eu acho que um ponto assim, esse projeto, né? A Estela nasceu em Santos, mas não viveu aqui. O Lisieiro tá morando aqui há uns... 12 anos 12 anos. Agora, assim, 12 anos é anterior ainda ao quanto esse projeto do Puerto Madeiro Santista mora no imaginário. Meu pai morreu há 12 anos e eu lembro que há 10 anos anterior ele morreu, eu já ouvi ele falando desse projeto. Então, assim, é algo que tá muito... No imaginário. É assim... Eu sei que talvez não tenha sido feita uma consulta, mas é um desejo imaginário que pode ter mudado, tá? Depois de um tempo. Mas parecia uma coisa que, assim, a população queria e sonhava, assim. Muitas rodas diferentes falam desse jeito que eu não concordo muito, né? A gente tinha que ter um Porto Madeiro Santista. Olha essa linha d'água. Olha que coisa linda seria isso aqui. E, cara, se você procurar na internet, talvez tenham várias versões desse mesmo projeto. De companhias diferentes, de proponentes diferentes. E agora vai sair. E aí, a crítica que eu faria aqui, tá? Cara, vai sair em 1 ano essa obra? Porque ano que vem tem eleição? Tipo, por que precisa correr? Assim, tem que correr, tem que ter urgência, eu tenho um senso de urgência. Mas, assim, talvez... tem que entender se a gente não vai correr para fazer um negócio em 1 ano, que não vai ser uma decisão que vai afetar os outros anos, porque as melhores decisões não foram tomadas bem assentadas. Eu fiquei um pouco com essa sensação. Na audiência pública, né, eu acho que até o próprio Cassiano falou, né, que... Essa questão foi levantada. Que era um tempo muito curto para fazer um projeto tão grande com uma espera tão grande. Então, isso acho que tem bem a ver com o problema que você falou. Eu acho que esse ano inicial, pelo que eu entendi, ele vai ser uma entrega
inicial, né? Acredito que a obra vai levar um pouco mais de tempo, né? É porque são várias coisas, né? Acho que é legal. Exato. Eu acho que é legal a gente citar, né? Assim, só alguns dados trazendo para cá, né? É uma área de 14 mil metros, né? Que a proposta da prefeitura é que seja entregue até julho de 2024, né? Os armazéns que são os 4, 5 e 6, que foram cedidos pela autoridade portuária para a prefeitura, para essa construção. Tem a questão de de estarem estudando que o terminal de passageiros saia de onde é no Concais para ser integrado ao centro, e essa eu acho uma baita ideia, assim, quando a gente fala de lazer, de movimentação, porque pensa só, né? Turista que vem de navio, né? O cara desce de São Paulo, vai pegar o navio. Beleza, esse cara talvez deixe o carro aqui, ele volta, pega o carro. Agora, quem vem de outra cidade, vai de Salvador para cá, para em Santos, o que ele vai fazer em Santos? Ele vai sair do Concais, um rolezaço, para ir para o centro histórico, ou ele vai para shopping? Ele vai para shopping. A gente cansa de ver turista com malinha rodando shopping em Santos, né? Então, a gente não tem uma integração de território, né? Exato. Com essa coisa dos cruzeiros que é tão importante para a cidade, né? E de uns tempos para cá que a gente vê a galera bombando de postar, né? O navio passando, o prédio, fazendo isso como se fosse cenário de Santos, né? Mas essa integração das pessoas que descem, né? Cara, é uma integração ainda bem mal resolvida, sabe? Mas, Ludi, agora a convidada vai soltar uma pergunta, porque eu acho que eu tô aqui com uma super especialista. Você acha que isso não é uma questão de narrativas? Cara, assim, sim e não, né? Porque o Concais está num lugar muito afastado e muito isolado e também muita gente reclama, né, dessa jornada há muito tempo, né? Assim, você não é integrado mesmo. É pensado eu acredito que foi pensado de maneira separada. O Concais tem um mega espaço de eventos lá também, né? Tem um espaço legal para fazer eventos. Só que você vai fazer evento num lugar que não tem entorno, é um lugar sem entorno. Eu acho que esse é o ponto. Isso com certeza, é a consequência, né? Exato. Então, eu acho que não dá para só mexer na narrativa aí. Mas, o que eu concordo com você? A narrativa de, puta, tô morando em Santos, é incrível e etc., de fato, é uma narrativa que deve ter aí, de 10 a 15 anos no máximo, né? O santista sempre reclamou muito de Santos, né? Sim. Sempre saiu desse lugar da autoestima que vem sendo recuperada. Eu acho que o Juicy Santos não é o único canal que ajudou a fazer isso, mas foi um dos vetores para que isso acontecesse também, entendeu? E também pergunto isso no sentido da narrativa do turismo mesmo, assim, do que a gente atrai como visitante, né? Porque quando a gente pensa nessa perspectiva que você trouxe da malinha do shopping, acho que ela é bem sintomática, mas a narrativa ela pode aportar e auxiliar, ainda mais quando a gente olha para esse novo projeto, né? Que traz um aspecto que eu acho muito interessante, que é a educação oceânica, né? Como que a gente faz com que as pessoas... Foi uma sugestão de uma pessoa que estava lá, né? Eu não sei se isso está no projeto embarcado. Eu acho que sim, não? Acho que foi o Fabião, foi o professor Fabião, que levantou essa bola. Oportunidade. Mas ele falou isso muito bem. Ele falou da coisa do turismo de significado, que é o que você está falando. E ele falou ele falou uma frase muito boa. Ele falou, Santos não tem cultura de mar. A gente precisa recuperar a cultura de mar. E esse projeto pode ser uma boa oportunidade para isso. Muito bom. Ah, tá. Então é uma proposta e não foi não tem nada. Aí agora estão falando, eu vi um print hoje mais cedo, que a Associação Portuária está pensando em levar o Museu do Porto para lá também. Agora vamos pipocar ideias, né? Assim, mas sabe uma coisa que você falou, Estela, que vou trazer aqui, uma provocação, que eu já falei isso com algumas pessoas da prefeitura. Como é que Santos não tem um museu da cidade? Não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que a gente tem um fragmento de histórias na Pinacoteca. Vou perguntar para Amanda. Tem, Amanda? Você sabe se tem? Cara, assim, tem um fragmento de história na Pinacoteca e tem o Museu do Mar. Mas eu acho que a gente não tem um museu da cidade de Santos. Contando a história, né? Exato. Mas por que a gente teria que ter um espaço destinado a isso? Porque a própria cidade não pode contar a sua história. Pode, da arquitetura, sabe? Isso é massa. Tem tanta casa caindo no centro que a gente nem sabe o que era. E a própria, não fugindo do tema aqui, mas vai ser invariável, tá, gente? Porque eu sou dessas. Mas, assim, eu fiquei chocada. Eu fui na Pinacoteca outro dia, eu nunca tinha pensado, na verdade, resgatado essa memória, né? Da casa da Pinacoteca. A casa da Pinacoteca, que fica no centro, na Praia do Gonzaga,
na Praia do Boqueirão, né? É uma metáfora incrível para o que está acontecendo com o centro histórico agora. A gente teve uma casa sensacional, com uma baita arquitetura, cara, que ficou anos abandonada e degradada e, enfim sofrendo, né, agressão do tempo. É uma metáfora para o centro histórico. Né, um negócio de alto potencial que fica ali se degradando sem ocupação. A história da casa da Pinacoteca é assustadora. Assim, você fala, não é possível que aqui, nessa latitude e longitude, tenha acontecido um raio desse negócio. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que absorver essa coisa do turismo de significado, né? Ó, aqui morou a Pagu, aqui aconteceu tal coisa, né? Assim, a gente descobrir a cidade, mas eu acho também que precisa de um ambiente até... assim, dá para você fazer muita experimentação de educação com tecnologia, Perfeito. que talvez no ambiente aberto você não vai conseguir fazer isso. Mas o meu medo é a gente não pensar a totalidade, sabe? Porque, Concordo. perguntas. O Concais vai sair de lá, vai para essa área dos armazéns antigos. Estão estudando, calma, pelo amor de Deus. O que vai virar o Concais? O que vai acontecer com aquela área? Vai ficar abandonada também? Isso resolve a cidade? Só vai migrando o problema de lugar. Eu acho assim, a gente não pode ficar discutindo projetos específicos na cidade. A gente tem que discutir a cidade como um todo. Exato. A gente não pode perder esse olhar. Então, essa questão da cultura oceânica, o que vai acontecer com os cortiços vizinhos dessa área de lazer, que vai ser super ripada? O que vai acontecer com os cortiços? Exato. As pessoas vão continuar morando naquela situação? O que vai acontecer com a bacia do mercado, que é outra região degradada da cidade, que está sendo reformado o mercado lá? Mas e as pessoas? É a questão da integração que a gente estava falando no início, né? Exatamente. E assim, qual é a visão para aquele território, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi, eu honestamente não lembro se foi o prefeito, o Rogério Santos, mas que eles estavam falando em relação ao centro que teria moradias populares. Eu, pessoalmente, né, não é ter um discurso elitista, mas eu acho que é uma estratégia pouco assertiva. O centro histórico, para realmente gerar impacto integrador, ele precisa ser enxergado como talvez o bairro boêmio da cidade. E as moradias precisam ser mais baratas, mas o discurso de puxar o carro não é aqui tem moradia barata, cara, aqui é o bairro boêmio, né, e você pode morar aqui também por um valor mais baixo do que você morar no Gonzaga ou na Ponta da Praia, por exemplo, sabe? Então, eu acho que tem que trazer esse tipo de... Qual é a característica desse bairro, né? Que Nova York faz isso muito bem, né? Sim, e eu acho que grande parte do problema é porque essa visão de futuro não é desenhada. Exato. E muito menos compartilhada. Né? Então, como que a gente consegue isso? Eu vejo em vários aspectos das políticas de desenvolvimento econômico e social, assim. A gente, por alguma questão que eu desconheço, se torna até incapaz de criar essa visão de futuro, esse imaginário do que a gente quer. Dá trabalho pra cacete botar todo mundo na mesma página, cara, assim. Pô, você vai ficando velho, né? E quem tá em alguns cargos de liderança, né? Não são pessoas que estão com aquela energia dos 25 anos, né? Pô, são pessoas que estão com 40, 50, 60, 70, né? E, pô, às vezes você fica meio de saco cheio de tentar explicar o óbvio pra todo mundo, sabe? Assim, eu acho que é isso, não sei. E é um jogo de cintura de uma conciliação de interesses que a Estela faz muito bem. É o cerne da política, da polis, né? Onde a gente tem a diversidade ali e a gente precisa atuar nesse consentimento. Óbvio que vão ter disparidades, opiniões diversas, mas a visão de futuro, ela não pode ser diferente, né? Porque senão a gente... É muito aquilo, né? É meio clichê essa frase, mas ela é real. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. A gente precisa saber onde a gente quer ir e ver todas as oportunidades como oportunidades para a gente chegar nesse lugar, assim. Então... Perfeito. Acho que esse pode ser um grande... Lúdia, eu quero retomar essa questão da boemia, porque eu não quero perder essa linha. Eu não sei muita coisa sobre cidade inteligente, Stella. Eu não sei mesmo, assim, eu aprendi com a Lúdia um pouco. Mas eu acredito que uma cidade inteligente, ela tem alguns pressupostos. O primeiro é orçamento participativo. Porque se as pessoas não decidem o que vai acontecer com o futuro da cidade, isso é inteligência. A inteligência reside nas pessoas. Eu volto mais uma vez, a gente tem que enxergar a cidade como um espaço de luta. Quando lá no Geopanoramas eu abordo as cidades a partir do alto, as cidades brasileiras, o que se mais vê e o que mais faz sucesso, inclusive lá no Geopanoramas, que é a realidade, é a contradição. É uma favela do lado de um condomínio fechado. Aqui tem um monte de exemplo. Você entrar no Google Earth, colocar qualquer grande cidade do Brasil, você vai achar um monte de exemplo, lado a lado. Então, quando eu falo assim, o centro precisa de boemia,
Eu concordo com a sua visão, sabe, Lô? Eu acho que tudo bem, a gente precisa ter um espaço de lazer, mas esses espaços de lazer, primeiro, tem que ser públicos, não tem que ser bar. Concordo. Santos está lotado de bar, lotado, né? Eu acho que tem que ter as duas coisas, farmácia, bar Mas e outra coisinha, Ludi. padaria. Quem tem que tomar essas decisões é a população. Então, a gente tem que ouvir a população, principalmente aquela que está na Zona Noroeste. A gente está falando de uma cidade que tem 20 mil pessoas morando numa palafita. Então, assim, essas pessoas têm que ser ouvidas. Qual é a prioridade da cidade? A prioridade da cidade é moradia, é dignidade. Eu não vejo como prioridade essa questão de bar, esse tipo de coisa. Então, eu concordo com a visão de que o centro tem que ser ocupado pela população, concordo que a prioridade tem que ser a população mais pobre, porque quando a gente pega a cultura, vamos pegar a cultura, outro exemplo, cultura, música, arte, onde que ocorre a inovação na cultura? Nas periferias. O rock, o blues, o jazz, um monte de coisa. A periferia é um centro de inovação, é um centro de criatividade e é um centro de rede. Se você não tem rede na periferia, você não sobrevive. Você não pode viver na periferia e se dar ao luxo de não falar com o seu vizinho. Exatamente. Porque você precisa dessas relações comunitárias. Eu estou cansado de conhecer pessoas. Cansado não. Eu tenho a felicidade de conhecer pessoas lá nas palafitas, na Zona Noroeste, que empreendem com o pouco que tem. Sabe, que faz bolo para vender. Eu conheço uma menina, a Aline, que comprou máquinas. Ela tem uma gráfica que ela faz coisas para festa. E essas pessoas vivem em cima da maré, aqui nessa cidade. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas. Eu quero deixar até aqui o compromisso, sabe, Lud, de trazer essas pessoas para esse podcast também, porque é um espaço de inovação. Eu sei pouco sobre inovação também, né? Mas, assim, o que eu vejo essa inovação subrepresentada, como essas populações são subrepresentadas. Queria te ouvir sobre isso também, sabe, Estela? Perfeito. Acho que um dos principais preceitos da inovação é a diversidade. Exatamente. Que é isso que você está trazendo, a diversidade de visões, de vivências, de entendimento e desse histórico, porque a gente pode ter uma visão limitada e quando a gente ouve, né, então esse lugar da escuta, esse lugar do receber, ele é muito enriquecedor. E ele inova, né, porque a partir do momento em que eu olho uma narrativa diferente da que eu estou acostumada a tanto fazer quanto a ouvir, eu falo assim, poxa, uma terceira ideia surge, né? E esse é o principal lugar das parcerias. Para você construir uma parceria estratégica, você precisa saber ouvir, né? Porque você vai entender as necessidades daquelas pessoas, do seu interlocutor, do ator que você está negociando, né? Então, eu falo muito dessa negociação porque eu trabalho com isso, mas é desse lugar da escuta. E esse lugar, Adriana, ele é muito difícil. Ele precisa ser exercitado. E eu acho que a participação, ela traz isso, sim. Mas também tem uma questão cultural da não escuta, né? Sim. Então, acho que a participação é uma das soluções. E até me surpreende o Santos não ter nenhum histórico de orçamento participativo. Não, mas né? eu acho que tem. Teve na Thelma, teve. Eu acho que tem. E eu acho que então. agora... Eu vi um post recente falando sobre isso. Agora, eu não sei se está... é um plano, mas tem sim. Saiu uma coisa, acho que recente, no Instagram da prefeitura sobre isso. Interessante. Vou até procurar então... aqui, peraí, vou até... Então, será que a gente pautar essa questão? Gente, a gente tem 15 bilhões. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Será que a cidade teria escolhido fazer o porto? Eu sei que é legal. Eu vou adorar aquele negócio, mas a cidade não tem que ser feita para mim só, né? Mas, mais uma vez, eu acho que essa questão da desintegração mesmo. Porque se isso viesse casado com políticas sociais... Acho que isso foi falado na audiência também, né? Cadê as políticas sociais da cidade? Se existem, elas estão falhando, né? Porque a gente está vendo aí um crescimento... Eu estou muito da escuta, tá, gente? Como eu não sou da cidade, mas o que eu tenho escutado é que tem piorado a situação, né, das políticas sociais aqui. Então, eu acho que é importante, sim, trazer esse questionamento de 15 milhões para essa obra, mas acho que tem que ter isso e muito mais, né? Então, esse investimento que parte é do setor privado e parte vai vir do governo federal, né? Como que a gente integra... São 15 milhões pelo município, por esse acordo lá pelo TAC, e 20 milhões pelo governo federal. Governo federal, né? Só voltando aqui para falar do orçamento participativo, saiu há 7 dias atrás que Santos anuncia orçamento participativo com recursos de 3,8 milhões para projetos, tá? Aí tá até aqui o Fábio Ferraz, que também é um cara que fala muito de cidades inteligentes, mas isso é um negócio que tá rolando e eu acho que em 2022 rolou também. Quando a gente fala de cidade inteligente, isso está contemplado, essa questão da participação? Como é que funciona isso? Porque eu quero aprender também. Muito, mas... Não, vamos lá. Assim,
Cidade inteligente é uma coisa tão difícil de explicar quanto economia criativa, porque existem 1 milhão de teses, né? E, enfim, estava até conversando com o Edu Bittencourt, do Parque Tecnológico, sobre isso, né? E economia criativa tem uma vertente que coloca startup aí dentro, tem uma vertente que não coloca, enfim, né? É sempre discutir teorias, né? Mas sobre a questão do orçamento participativo, o que eu entendo de cidade inteligente, né? Existe um conceito amplo de cidade inteligente, que eu gosto bastante, que é o CHICS, né? Cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, né? Aí a resposta, sim, seria sim. E existe a visão de cidades, de smart cities, que também é muito arraigada no Brasil, que é tecnologia, né? Nossa, é porque aqui a gente tem uma câmera e a câmera reconhece todas as pessoas que estão de rosa, e se eu for lá para um centro operacional da prefeitura, eu consigo ver todo mundo que passou naquela rua que está usando rosa aquele dia para ter reconhecimento, redução de criminalidade. Eu consigo fazer OCR das placas de todos os carros que entram na cidade para ver se algum criminoso veio para Santos. Então, né? Passa demais pela tecnologia, né? Então, é por isso que eu falo sempre do conceito da CHICS, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Mas hoje, Smart Cities no Brasil e aqui em Santos também está muito ancorado na questão de parafernálias tecnológicas e integração de tecnologia para a questão de segurança, né? Então, a gente sempre associa Smart Cities com a questão de segurança. Eu estava conversando com o Edu Bittencourt outro dia, e já existem algumas outras coisas relacionadas à Smart City, que é, por exemplo, a prefeitura poder contratar startups voltadas à tecnologia de cidades sem licitação. Esse é um outro elemento de Smart Cities, né? Que é, do ponto de vista de lei, né? O quanto a cidade vai ser inteligente para não seguir determinadas burocracias para poder implantar tecnologia, inovação e experimentação. Esse é um outro aspecto. Agora, se você me perguntar, Santos tem uma mega plataforma para definição de orçamento participativo? Não sei dizer. Agora, cara, o que a gente coleta de dado no site da prefeitura hoje e o quanto isso não está sendo usado... Não, eu sei dizer sem olhar, só olhar a cidade. Mas é exatamente esse o ponto. Peraí, não, vamos lá. Existem muitos dados que estão lá publicamente no site da prefeitura, mas você tem que abrir, clicar, dar uma reboladinha, dar uma abaixadinha, dançar na boquinha da garrafa para você chegar nesses dados. Eu falei isso pro Fábio Jornada Ferraz. do usuário mandou beijo. Exato. Eu falei, cara, vocês têm ouro na mão, né? Só que isso talvez precise ser distribuído de uma maneira mais palatável, porque aí você vai formando a inteligência da cidade, né? Assim, uma coisa que eu acho que eu vi um mapa do centro histórico, foi o Fabião que me mostrou, bem interessante. Que era o mapa do tombamento. O que era vermelho, né? Que assim, você não pode mexer um pio, né? O que era amarelo, o que era verde. Você podia mexer o que você quisesse. Eu nunca tinha visto a cidade desse jeito. E para mim fez muito sentido o que tá ali no mapa, porque talvez os lugares mais fodidos sejam os mais tombados. E aí, como é que resolve essa merda? Eu sou super protecionista. Só que eu já tô olhando a situação do jeito que tá, achando que tem coisa que tem que arrefecer o tombamento. Porque não vai... Mas é porque as nossas políticas são pautadas em olhar a cidade como mercadoria. É essa a questão. A gente não olha a cidade como patrimônio histórico, a gente não pensa a cidade assim. Como resolve? Tem lá o dono de um negócio que tá tombado e eu quero montar um Juice Hub lá. E o cara vai falar, não, você não vai laquear esse painel de madeira. Eu falo, cara, então meu negócio não cabe no seu imóvel. Ele vai ficar abandonado para sempre. Como é que a gente resolve essa merda? Política pública. Eu acho que não é o mercado que tem que resolver isso. É a política pública. Beleza. O mercado não tem que resolver a cidade. O papel do Estado é preponderante. Mas, assim, tudo que a gente está falando aqui desse negócio do Parque Valongo é o mercado resolvendo a cidade, tá? Sim, o mercado é o que eu tô falando. O mercado trouxe a agenda, né? Ele conseguiu colocar na agenda. Não, vamos lá, Estela. Vamos lá. Eu posso ter entendido errado, sou meio burrinha, tá, gente? Mas vamos lá. O que eu vi ali do projeto? A gente tem um armazém tal, aqui vai ter restaurante, a gente vai decidir que tipo de restaurante, vai ter cervejaria. A Prefeitura Municipal de Santos vai começar a empreender, montar uma cervejaria? Não. Ela provavelmente vai falar com o René da Everbril, vai pegar esses players, né? Então, assim, é um mercado que está recheando ali aquele pão que
que a gente não sabe se é crocante, Sim. se é um pão de cará docinho, a gente não sabe que pão é aquele ainda, né? E a gente também não sabe qual é o apetite desses empresários, desse mercado, porque assim, eu tenho um mega apetite, eu não tenho dinheiro, mas tenho apetite. Só que toda vez que eu penso no Centro Histórico de Santos, eu penso assim, cara, que talvez eu gaste de segurança lá, banco um aluguel no Gonzaga. Eu falei isso lá na audiência pública. Então, assim, faria total sentido para o Juicy Hub como negócio, como é em outras cidades, Porto Alegre, se for pensar, foi isso, Recife, foi isso também, o Rio de Janeiro agora também tá seguindo essa linha, que hubs de inovação ocupem os lugares degradados da cidade para atrair juventudes, né? Assim, é essa mecânica. O Juicy Hub sem a mínima chance de estar lá. Sem a mínima. Porque eu já teria quebrado, assim. Porque já teriam roubado fio, assim, foda, é péssimo, Isso, porque a você nossa afasta. inteligência é filmar a desigualdade social, filmar a violência, não É isso, resolver. exatamente. Essa é a noção de cidade exatamente inteligente, isso. é o que eu tô entendendo. Não, mas é isso aí. É isso Muito aí, bonito, olha. tem câmera em todas as ruas, vamos filmar os assaltos. É isso aí. Aí prende, Aí adianta depois alguma vai coisa sair no prender, Viver em porque... Santos, gera um engajamento exatamente. ferrado, Negativo. impacta na autoestima, Uhum. né? Porque A assim, gente não tá resolvendo o que é impacta central. muito na Não. autoestima. Quando você vê uma coisa dessa, é assim, pra não mostrar, não, vai ter que mostrar, é óbvio, né? Mas tem que ir lá, mas na raiz da história, Como entendeu? que esse empreendimento resolve a questão da desigualdade social? Como que ela dá oportunidade para as pessoas? Como que vocês veem isso? Eu não consigo enxergar. Como que vocês veem isso? Quero saber, porque eu não consigo. Cara, assim, é uma pergunta que eu acho que tá sem resposta, assim, né? Eu acho que a resposta mais óbvia que eu posso dar é, de repente, sei lá, vai ter uma vila criativa lá, que é um projeto interessante da prefeitura. Eu acho que tem alguns pontos, né, que é um projeto que vai mais para o cunho, numa reguinha, economia social de um lado, economia criativa de um lado, social do outro, né? As vilas criativas vão mais para o social do que economia criativa nativa. Mas a prefeitura podia pensar nisso, entendeu? Ou colocar uma vila criativa no centro, ali perto, né? Onde você gera essa integração, né? Você tenha o aspecto boêmio, cultural, hype, né? Assim. E você também tem um aspecto social, de redução de desigualdade, de geração de renda. Um exemplo muito básico. Cara, por que você não tem uma porra de uma lojinha de souvenir da cidade onde que eles estão fazendo, começando a fazer isso agora lá na Casa do Trem Bélico, mas são itens, não são itens temáticos da cidade, né? São produtos da economia criativa, artesanais, que estão sendo vendidos na Casa do Trem Bélico. Só que não tem fluxo lá. Por que não, né, num lugar como esse, que vai ter fluxo, que vai ter o terminal de passageiros, não ter uma loja colaborativa, social e etc., para vender esses produtos das pessoas locais, mas produtos de design também, para unir esses dois mundos, né? Tipo loja de museu foda, entendeu? Esse tipo de coisa tem que ser pensado. Porque você trabalha em geração de renda, e aí não é a artesã deixar as coisas lá consignada. É a prefeitura ter grana para montar estoque. Ter grana para ter funcionário que atenda bem. Tipo a loja do Museu do Amanhã, acho que é um exemplo interessante. Você tem lá desde coisas industriais de design legais pra caramba, até joia, até coisa super manual, artesanal, que é uma produção local que fez. Eu sempre gosto de falar desse colar, cara. Eu comprei esse colar na C&A, mas via Marketplace. Ele é um colar feito em comunidade. Ele tem várias... Depois eu te mostro no Zoom. Tem várias falas maravilhosas aqui, que são trechinhos de jornal ou de livros com falas muito potentes. Eu comprei no site da C&A. Quando chegou na minha casa, não era um pacote da C&A. Era um pacote feito numa mão você via ali um semi-analfabetismo, né? Naquela letra sofrida, sabe? No papel craft toda zoada a embalagem, porque veio vendido pela C&A direto de uma comunidade. E não foi barato. Eu não quero pagar barato num negócio desse. Eu quero que a pessoa que fez ganhe dinheiro, né? Então, essa lógica deveria ser aplicada, né? Unindo essa coisa bonita, hype, boêmia, legal pra cacete, junto com o aspecto de geração de renda. Porque isso, na prática, é design, né? Design não é você fazer só. Design é você pensar essa solução. Eu, pelo menos, vejo... Não sei se faz sentido, mas eu vejo dessa maneira, entendeu? Não, eu quero ouvir
eu quero te ouvir também sobre essa questão. Se você tivesse esses 15 milhões, será que você... Não, calma. Nossa, Eu já teria gastado outras coisas. Será que esses 15 milhões vão resolver a questão da desigualdade social? Não, essa com questão? certeza Não vão. Eu acho que quando a gente fala de cidade, ela é o recipiente. Digamos assim, ela é o pano de fundo onde os atores interagem. Então, quando você traz assim, essa questão... Não é o mercado que tem que ditar as cidades, né? Mas aí a Lud traz o contraponto. É o poder público direcionando os interesses públicos e o mercado trazendo a solução para esses interesses públicos. Isso é inovação pública, né? Então, é uma inovação que, apesar de envolver tecnologia, responde a desafios que são sociais, que são públicos. E esses ambientes, eles são os recipientes para esses atores interagirem, né? E é desafiador, porque as linguagens são diferentes, né? Então, quando a gente fala em política multi-stakeholder, né? Que envolve aí poder público, setor privado, o poder público tem uma linguagem, a população tem outra e o setor privado tem outra. E aí, o desafio é justamente como a gente integra tudo isso, assim. Tem que ter uma base muito forte de política pública, que você trouxe, que eu concordo, de educação, né? Por isso que a gente sempre volta para essa questão das juventudes, de construir um contexto, porque é na educação que a gente vai conseguir fazer com que essas interações sirvam ao que é público, né? Sirvam ao que é interesse público. Né? Então, esse é o principal papel da cidade, né? A polis, ela vem, né, da origem para servir e trazer um ambiente de justiça para todos os cidadãos, né? Posso fazer um comentário sobre essa, assim... Não é um projeto desse que vai resolver a desigualdade social. Eu não acredito nisso. Mas eu queria pegar o exemplo. Eu tenho falado muito de Porto Alegre, né? Fui lá para o South Summit e tal. Fui positivamente muito surpreendida com o que eles estão fazendo lá. E lá em Porto Alegre tem uma área, eu não vou lembrar... É a área do gasômetro. E um pouquinho antes tem esses armazéns, que eram armazéns antigos, abandonados... E eles, lá, pela segunda vez, fizeram um grande evento chamado South Summit, que é um evento internacional que o governo do estado do Rio Grande do Sul foi para a Espanha buscar esse evento para fazer esse evento lá. E é uma coisa linda, se a gente assim, estrutura do evento caótica, assim, não foi uma experiência legal, caótico, assim, todo mundo, você via, eu vi uma nova-iorquina maravilhosa, assim, no palco, falando uma mulher negra, assim, sério, a mulher estava suando, mas assim, suando. Você via que a palestrante estava desconfortável, né? Então, você vê que a experiência não foi tão interessante, mas assim, a gente foi agraciado com um dia, né, o último dia do evento, com o pôr do sol, na linha d'água, né, com um letreiro lá gigante do South Summit. Não tinha um filho da puta que não tirasse uma foto ali e não tivesse fazendo uma afirmação positiva sobre aquele território da cidade. Então, um espaço para eventos, né? Que também é um espaço que já tem os seus restaurantes fixos ali, que quando os eventos acontecem é integrado, e metade é público, metade é privado, porque aí tem as lojinhas de bugiganga, tem uns banheiros mais estruturados e tal. Então, eles meio dividiram aquele espaço daquela forma e virou, eu não sei quantos eventos estão acontecendo ali, eu não sei se é só o South Summit, mas é um projeto referência que foi feito rápido, né? Foi feito de uma maneira interessante e integra o marco à cidade. Eu acho que essa fala de integração do marco à cidade Perfeito, é educação, muito legal. Assim, é muito bacana. Então, não vai resolver a desigualdade social, mas, cara, um evento como o South Summit, que levou 22 mil pessoas para Porto Alegre durante aquele período, qual o impacto que isso gera para a cidade? Turismo, um monte de gente comendo em restaurante, um monte de gente ficando em hotel. Eu odeio esse papo só de gera emprego. Mas querendo ou não, porra, um monte de gente gerando renda, trabalhando, um monte de voluntário, um monte de assistentes trabalhando em evento, um monte de empresa podendo expor suas soluções para um público internacional. Então, isso é muito frutífero. E um espaço como esse, talvez, se for bem pensado, né, possa ser um grande propulsor desse tipo de coisa. O desafio de Santos a gente tem um centro de convenções na Ponta Praia. O Fabrício Julião, né, que é um cara de negócios aqui fantástico de Santos, ele fala isso. Por que o raio do centro de convenções não foi para o centro histórico? Né? E aí,
entram camadas de crítica, né? Por exemplo... Você quer que eu responda? Por eu que não quero. foi? Você pode Ué, responder. porque a nova Ponta da Praia ela foi orquestrada para atender a especulação imobiliária da cidade. O prédio, as torres que o Mendes quer construir, uma das trocas foi essa. Olha, você reforma a Ponta da Praia aqui, bota aqui um centro de convenções e pode construir torres gigantescas em áreas que a gente sabidamente conhece que vão estar alagadas com as mudanças climáticas. Então, quer dizer, Isso é bom você falar, isso é bom você avisar todo mundo que não está sabendo ainda. A gente está construindo empreendimentos novos em áreas que a gente está mapeada na cidade, que vão ser áreas problemáticas por conta da subida do nível do mar, que já está acontecendo. Ou seja, o cara que comprou a cobertura de 7 milhões lá, tá fudido, é isso? Não sei se ele tá fudido, porque você tem 7 milhões para comprar uma cobertura, não tá fudido, né? fudido tô eu. Agora, a questão é a seguinte, é claro, eu não quero que daqui 2 anos, eu no Geopanoramas tire uma imagem de um complexo de lazer super bonito, do lado lá da favela do Valongo, que é vizinho. Então, é essa questão que eu estou falando da desigualdade. É claro que não vai resolver a desigualdade toda, mas projetos assim tem que pensar na vizinhança, tem que pensar no registro, tem que pensar na comunidade. Aquela comunidade vai continuar existindo. E daqui 2 anos, essa imagem vai estar no Geopanoramas. Vai ter uma favela gigantesca. Não vamos criar futuros positivos. Não tem nada. Mas já existe isso. Sim. O terminal aqui de exportação de carro no porto, lado do Guarujá, é muro com uma favela. Só que do nível do chão, a gente não percebe muitas vezes isso. Você fica escondido. E é por isso que eu faço esse trabalho no Geopanoramas. Você deixa a contradição evidente. Porque a cidade é o lugar das contradições, especialmente as cidades brasileiras e da América Latina. Quando a gente está tratando de cidades na nossa realidade, a gente tem que entender qual é o processo de urbanização daqui, que é muito diferente do processo de urbanização dos países centrais. Sim. Porque aqui a nossa urbanização foi tardia, foi acelerada, gerou o que a gente chama de macrocefalia urbana, que é o crescimento desordenado da cidade, não sem planejamento. Porque existe planejamento. Quem planeja é especulação imobiliária. Sim. É o tipo de planejamento que está errado, mas existe, servindo planejado. a outros interesses, né? A desigualdade social no Brasil é planejada. Quando se constrói uma área de lazer em Santos, aí no Porto, ao lado de uma favela, isso é planejado. Essa questão que eu estou falando, não dá mais para a gente viver uma realidade onde o capital privado vai e faz o que quer com a cidade e não pensa em resolver as mazelas que a gente tem em Santos e em qualquer cidade brasileira. Nós temos que olhar as nossas realidades do Brasil e parar de ficar trazendo exemplos de fora, porque as cidades do Ocidente, sendo que a gente não é Ocidente, geoeconomicamente, geopoliticamente falando, o Brasil não é Ocidente, o Brasil é a periferia do mundo. E essa periferia do mundo, a gente precisa ver quais são as especificidades das nossas cidades. Nós temos a gente está vivendo num país mais desigual do mundo. E essa desigualdade está no território, está na cidade. Então a gente tem que olhar isso, não é, Selma? Perfeito, Adriana. Acho que a sua colocação é muito, assim, cirúrgica. E quando a gente pensa nessa questão do comparativo, eu gosto sempre de trazer o contexto histórico. Porque, por exemplo, né, agora que eu estou nessa transição, atuando também no território americano, nos Estados Unidos, né? E trago toda essa experiência de 10 anos no Brasil com políticas públicas e programas multi-stakeholders. Tem uma característica histórica que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Ou seja, as pessoas que chegavam lá, elas chegavam para construir um país, para construir um futuro. O Brasil foi uma colônia de exploração. As pessoas vinham para explorar, para tirar, para dizimar, para acabar com o lugar mesmo, assim, de fato uma colônia de exploração. E esse contexto histórico acompanha ambas as nações, não que nos Estados Unidos não tenham mazelas sociais, porque eles têm muitas, mas todo mundo que chega lá, chega para construir, chega porque quer, porque é uma questão histórica, cultural. E no Brasil tem muito essa perspectiva da exploração, quando a gente pensa no mercado imobiliário, de tirar mesmo, né? Então, esse contexto histórico é uma cultura que ainda está enraizada nas nossas decisões, e aí a gente vai para o ponto das cidades inteligentes, que é a gente saber fazer a escolha certa. Dentre as opções disponíveis, né? E existe a escolha certa, que é esse ponto que você está trazendo. E por que as escolhas erradas continuam sendo feitas? Muito por uma questão de interesse, mas por uma questão de, eu acho que até cegueira de curto prazo, porque as consequências, tanto climáticas, ambientais que vão ter, ela vai ser compartilhada com toda a sociedade. Né? Então, é uma visão limitada ali, pontual, de um mercado que não está olhando de uma forma mais estratégica. Por isso que hoje, né, quando a gente fala do setor privado, a pauta ESG ela vem crescendo. A gente tem muito greenwashing ainda, onde o setor corporativo não sabe lidar com essa agenda, mas ela vem crescendo por uma necessidade também. Né? Então, o mercado financeiro puxando essa agenda,
já é bem peculiar, né? Sim. Então, eu acho que tem uma questão das escolhas, né? De discernimento. E aí, eu falo bastante também, inclusive coloquei no artigo que a Lud comentou, que quando a gente fala cidades inteligentes, inteligência vem de inteligere, que é escolher dentre opções possíveis, né? E que essa escolha seja a escolha certa. Então, a gente parte das pessoas e de pessoas que façam boas escolhas. Então, a essência está sempre na educação, porque essas pessoas precisam estar preparadas a fazer boas escolhas. Né? Por isso que a gente fala numa perspectiva de futuro, numa perspectiva de investir numa geração que vai estar lá para segurar, né? Então, eu acho que está bem relacionado com essa perspectiva das escolhas que a gente faz e que ela seja orientada para uma visão de futuro realista, né? E não uma miopia ali do curto prazo de que, eu vou lucrar aqui, mas e depois? Né? Porque a grande parte dos grandes negócios que ganham muito dinheiro, eles não são sustentáveis. E não na perspectiva ambiental, não são sustentáveis no tempo. Sim, né? Exato. Então, eu acho que é um pouco... Assim, tudo isso que você comentou, Estela, vai muito da tese lá do Clayton Christensen, né? Do paradoxo da prosperidade, né? Então, ele fala que, cara, o que você precisa, na verdade, é gerar impacto, né? E, enfim, uma economia que crie mercado, né? E não uma economia que explore mercado só para aumentar a eficiência e a sustentação, né? No fim das contas, eu acho que o lance do movimento... Assim, eu acho que, minha opinião, tá, Liseiro, não vai ter solução no rolê do centro histórico se não for puxado pelo mercado imobiliário. Eu acho que essa galera vai fazer... Não. Já pensa diferente. Peraí. Mas, assim, essa galera precisa fazer uma pressão e a decisão não tem que vir dessa galera. Para mim, esse é o ponto. Quem vai fazer essa pressão é a galera, porque, cara, os imóveis já estão lá, já tem dono e etc. Então, a pressão vai vir dali. A solução não deveria, tá? Mas, por exemplo... Mas é que tá, né, Lúcia? A pressão sempre vem de quem tem alguma coisa na cidade. Quem não tem, que é a maioria da população. Eu sei, cara, mas e então, aí? A gente precisa pensar nisso também. Mas assim, a gente tem que estimular comunicando a galera que não tem a se posicionar. Assim, gerar esse engajamento também não é simples. Tem uma coisa que eu quero falar, né? Também, que a gente está com o tempo já, acho que estourando, mas eu vou ser rápido. Que é o seguinte, vamos pegar o caso do garimpo, que aconteceu lá no norte do Brasil, na terra Yanomami. Mapearam o dinheiro, e onde estavam os tomadores de decisão que exploravam o ouro? Eram escritórios em Nova York. Se a gente for mapear o dinheiro da especulação imobiliária no Brasil, de onde vem esse dinheiro? Então, quando a gente fala dessa questão cultural, entre aspas, né, de que quem vai para os Estados Unidos tem uma visão diferente, mas são essas pessoas que estão investindo nos países periféricos e acabando com as nossas realidades. Quando eu falo no Geopanoramas que nós somos paisagem, que a gente tem responsabilidade sobre os lugares onde a gente vive, isso é uma verdade, mas é uma verdade relativa. E é essa visão que eu quero trazer para as pessoas também, porque nem todo mundo tem o mesmo poder de ação. É uma ingenuidade a gente descolar essa questão do sistema econômico que a gente vive, que é um sistema econômico contraditório. Então, nós temos os atores hegemônicos, que são aqueles que decidem os nossos futuros. E quem tem decidido o nosso futuro nas cidades brasileiras é a especulação imobiliária. É o que aconteceu em São Paulo. O que está acontecendo com o estatuto, com o plano diretor. Olha o que está acontecendo. Floripa, Adriano. Floripa é isso. Exatamente. Floripa é isso. Desenvolve a inovação, o ambiente, atrai juventude, você expulsa. É o processo de gentrificação. Então, mas esse é o meu medo, sabe, Lúcio? Quando a gente entende essa questão. Mas quando a gente fala, olha, quem tem que pressionar é o proprietário lá da casa... a gente vai acabar virando o que Floripa virou, o que Adriano, São Paulo está se tornando. Eu não discordo de você em nada nesse aspecto. Só que, assim, a gente também está esquecendo que essas pessoas, que são os donos do dinheiro, a gente não pode tratá-las... Tirar da mesa. Né? Não pode tirar da mesa. Não pode, claro. E a gente não pode tratá-las sempre. Não, e assim, gerações... Dominando a mesa, inclusive. Levantar para alguém sentar, Lu. Eu aprendi isso aqui no JC Hub. Alguém precisa levantar para alguém sentar. Então, alguém dessa galera tem que levantar. Se você está ocupando uma laje toda aqui, é por causa do quê? Você contou essa história para mim. Não, contei. Não queriam que você estivesse aqui. Não. Os donos do dinheiro falando, colocou um monte de obstáculo. Assim, a sua história tem a ver com isso, sabe, Lu? Não, a minha história tem total a ver com isso, né? Foi um desafio, né? Alugar nesse prédio, que era um prédio que sempre teve multinacional só, né? Sim. Foi um prédio que abriu para empreendedores, talvez de um tempo para cá, talvez no pós-pandemia. Mas eu não acho que os donos dessa laje são um ponto.
Se você for ver, os portugueses donos de laje aqui em Santos criaram barreiras semelhantes. Sim. E é gente como a gente. É Você gente tem todos os lugares que está também de chegar aqui, né? frequentando. O desafio... Aí acho que os desafios são outros, né? Assim, é entender o modelo de negócios como o nosso, que não é uma empresa tradicional, baseada em economia tradicional. Esse é um ponto. Exato. Né? Qual é a visão que os donos de laje têm sobre a nova economia? Essa é uma quebra de paradigma. Mas eu acho, eu não... E a nova economia ainda está em disputa também, né? Total, exatamente. E aí a gente tem que pensar, gente, minha visão, tá? Que a gente tem que trazer para perto, né, essa galera, esses donos, né, do território, digamos assim, para entender se esse modelo mental deles pode mudar. Pode servir. Exato. Uma coisa que eu falo, e eu falo isso para quem quiser ouvir, tá? Hoje, não me impressiona sobrenome, eu quero que se foda. Não me impressiona dinheiro, eu quero que se foda. Sabe o que me impressiona aqui em Santos, quando eu encontro alguém numa reunião? A capacidade que essa pessoa tem, cognitiva, de se moldar a uma nova realidade. De discutir o futuro. Isso me impressiona. Seu dinheiro não me impressiona, seu sobrenome não me impressiona, mas a sua mentalidade a favor do futuro, da inovação e a sua capacidade cognitiva, a sua flexibilidade cognitiva, isso me impressiona. Porque é muito difícil achar gente assim aqui em Santos. É mais fácil achar gente rica e com sobrenome, entendeu? É mais raro, é o bichinho mais raro. Então, eu acho, o que eu tô sentindo do centro histórico, tá? Eu acho que tem uma turma lá que não é patrimonialista e quanto mais caro for o aluguel, beleza, e foda-se todo mundo, foda-se esse bando de pobre aí que morram. Eu acho que tem gente que pensa assim, mas eu acho que tem uma outra galera e uma outra vertente que já entendeu que se não se conectar, se não discutir modelos de negócios diferentes, do próprio ponto de vista de aluguel. Por exemplo, Centro de Santos, você vai alugar lá, imagina um empreendedor tendo que fazer uma reforma colossal, dar uma garantia de imóvel colossal, e o dono do negócio só espera ali, não, tudo bem, então começa a operar sem qualquer flexibilidade. Eu acho que o futuro para o Centro de Santos é ir para uma linha mais compartilhada, onde o dono do metro quadrado, do território, precisa ter uma participação no negócio do empreendedor que está ali. E eles sentarem mesa a mesa para entender como um ajuda o outro a desenvolver o negócio. E, assim, Isso é inovação, né? Isso é inovação. E isso é abrir mão. Isso é levantar para uma outra pessoa sentar. Né? E eu pessoalmente acredito que o caminho do centro histórico de revitalização seja esse. Só que voltando pro Parque Valongo, lá, para mim obra nova, investimento em infraestrutura, vamos criar coisas e rechear essas coisas aqui, né? Não é o mesmo desafio que o centro histórico tem. O centro histórico tem outro desafio. Ali é uma estrutura nova, tela em branco, faz o que quiser, todo mundo vai bater palminha, o prefeito vai lá cortar o laço, vai ser incrível, né? E o problema vem depois. O centro histórico já é um problema que existe Inclusive, hoje. alguns terminais nem existem mais, né? Alguns galpões lá nem existem mais. Ficou mais fácil até de construir coisas novas. Então, eu tava lendo aqui uma coisa... Esperar não cair. Uma coisa... deixa lá. Talvez é que esteja acontecendo Uma no centro hora. histórico, porque tá caindo aquilo. Eles usaram a natureza dar um jeito, né? Assim. Mas aí eu acho que o mais importante é uma narrativa que o Adriano traz bastante sobre as paisagens, né? Não sei se para finalizar como está o nosso tempo, mas que a gente aqui estava falando, né? Desenvolvimento, economia, disputa de poderes do ponto de vista positivo, porque eu acho que isso faz parte do debate político. Essa disputa ela é saudável quando a gente consegue depois ter como resultado servir a sociedade, ao interesse público, que tem a questão de nós nos entendermos como natureza, né? Que é uma coisa que você traz. Nós somos paisagens. Krenak fala Nós muito somos isso, né? as paisagens. E a gente está completamente desconectado disso. E é isso que faz, não só os desequilíbrios socioambientais que a gente está vendo, mas desse processo de escolha. Porque esse cara engenheirado ou a pessoa que está sofrendo as piores consequências por estar nas periferias das cidades, eles podem estar desconectados também dessa natureza, né? Eu acho que pensando do ponto de vista de oportunidade, eu sempre gosto de finalizar com uma sensação positiva. Não, mas, assim. eu quero ler mais um comentário ainda aqui, tá? Ela vai ler, eu quero ler mais um comentário, tá? Que eu acho que é essa reconexão mesmo, sabe? E é um debate que o Adriano traz que é bem interessante dessa perspectiva da gente se entender natureza. Eu vivi uma experiência, eu estava numa expedição, assim,
em São Francisco Xavier, não sei se vocês conhecem. E eu, assim, cada um tinha uma missão ali do grupo, né? Era tipo uma competição do sentido puro mesmo, né? Competir, ir junto, né? Que vem do significado de competição. E aí, a minha função era gravar os sons da natureza ao longo da subida da montanha. E aí, eu subindo a montanha e... ofegante, né? E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou gravar na subida da montanha o som da natureza? Eu tava... a cachoeira, os pássaros, e eu, ofegante, eu prendi a minha respiração, comecei a gravar, assim, a natureza, e aí eu comecei a passar mal, porque eu tava na subida, gravando, segurando a respiração, e eu passei mal, e aí no final eu falei assim, nossa, gente, foi horrível, porque no fim saiu minha respiração, e aí só me soltaram uma pergunta que falou assim, mas você não é natureza? Uhum. Os seus sons não são sons parte da natureza? E eu fiquei assim, meu Deus. De fato, a gente não se enxerga, né? E eu acho que tá aí o cerne de todo o resto, sabe? Então, acho que A pode gente ser é tudo bichinho, gente. É isso. É. A gente não se enxerga como natureza e mais. A gente não se enxerga como cidadão. Uhum. A gente se enxerga como consumidor. Exato. Antes Como de consumidor, a gente é cidadão. Exato. E a Estela começou, inclusive, falando isso. Sim, né? Da importância condição de ser cidadão. Da que é dessa condição. As cidades, o Mujica fala isso, né? Que as cidades não formam cidadãos, formam clientes, né? É isso. Essa lógica. E a obra do Krenak também tem vários trechos que ele fala nessa coisa que a gente não sabe lidar com sujeira, como a gente enxerga. Eu li o livro do Futuros Ancestrais no começo do ano, recomendo, tá, gente? Futuros Ancestrais, do Ailton Krenak. Como que a gente tá de tempo, hein? Não, a gente tá estourado, mas tudo bem. Tá todo mundo É o com piloto, fome, entendeu? piloto. E aí, gente, vamos seguir a natureza aqui. Pra gente fechar, eu queria que a gente comentasse, né, um comentário maravilhoso. Maravilhoso. Ela vai começar a ler comentário por minha causa. Ó, tá vendo aí, ó? O pessoal aqui tá fazendo campanha para eu fazer outras coisas de react, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente tem que fechar discutindo isso, né? Porque o nome do projeto é Parque Valongo, né? Tem uma relação de integração porto-cidade, eles falaram isso, e eu acho que esse é o grande... É o que, talvez, a única coisa que me encante no projeto, assim, né? É o gancho para mim, né? Que eles mesmos falaram lá que o porto está de costas para a cidade, né? E eu sempre falo isso, né? Que se Santos explodir, o porto segue a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, se o porto explode, Santos vai falar, fudeu, né? Assim, o que vai acontecer com a cidade, né? E aí tem um comentário de um cara aqui, é só homem falando merda, né? Impressionante, né? Caralho! Que curiosidade! Que coincidência, né? Um comentário de um cara aqui falando assim, Exatamente. não afetando a produtividade do porto, tá ótimo. Ou seja, foda-se o que vocês vão fazer. Exatamente. Assim, vocês podem gastar todo o dinheiro do mundo, podem colocar aí qualquer coisa, mas só não pode afetar a produtividade do porto, né? Eu queria que vocês comentassem essa pérola nem sei se tem maravilhosa. comentário, assim, Lud, é difícil. E aí, gente? Mas é isso, é enxergar a cidade por meio da mercadoria como é a cidade. Exatamente. As relações entre as pessoas na cidade são mediadas pela mercadoria, pelo capital. Isso é a cidade. Essa compreensão que a gente precisa ter mesmo, porque esse tipo de comentário expressa isso. Eu gosto de ler comentário porque isso, a gente consegue, por mais absurdo que seja ter um monte de homem falando merda, é exatamente isso, cara. Porque a nossa cidade, a Lud fala muito bem isso, né? Com quem que tá o dinheiro aqui na cidade, né, Lud? Vamos falar isso, que isso é muito importante para finalizar o podcast. O dinheiro da cidade está na mão de quem? Aqui. Não sei responder, queria descobrir. O de homem, branco, hétero, 45 mais. É isso, Ainda né? bem que ele respondeu pra mim. Mas é isso. Mas É isso. Essas pessoas estão comentando aí, provavelmente, porque não é possível. E também tem uma característica, assim, que está muito presente no inconsciente coletivo, que é a gente tem uma necessidade muito de se agarrar a heróis, né? Sim. Ou a uma única solução. E é o debate que a nova economia traz, é justamente, assim, ao invés de poucos e grandes, a gente tem que ter pequenos e muitos, né? Então, essa coisa do porto como a salvação da economia de Exatamente. Santos vem dessa isso aí. construção também Sim. de que, que a nova economia tá tentando desconstruir, por isso que a gente falou que ainda está em disputa, Sim. mas que é uma das soluções, assim, porque de fato, assim, a gente pode brincar e falar assim, nossa, o cara é sem noção, mas ali ele também tá com uma Não, preocupação tá, de tipo assim, total. poxa, é a cidade que eu moro, eu não quero que a gente falhe, né, que a gente fique falido. Então, o porto
Porto, ele acaba tendo um pouco essa perspectiva do salvador, né? Do Mas herói. ele acha que é essa obra que vai mudar a produtividade do Porto? Ele esquece que a transoceânica é que vai mudar a produtividade do Porto? Ou que o lance do calado que vai mudar a produtividade do Porto? Ele está atacando a coisa errada, né? Sim, assim, com Os certeza. navios maiores não conseguem mais entrar aqui, Exato. o custo do frete já aumentou. Que foi o que Então- aconteceu em Red Hook, Stella. Assim, a coisa lá da área portuária de Nova York, que é, eu sempre gosto de falar de Red Hook por causa disso. Eles eram uma área portuária muito rica, só que os navios que estavam participando ali eram os navios de granel, né? Eram os navios que você não tem container. Quando chegaram os navios de container, eles se fuderam. É isso. E aí essa relação tem com o tamanho dos navios que estão aí, talvez um dia, quem sabe, entrando aqui no Porto de Santos, entendeu? E aí a gente perde competitividade. Exatamente. Já está acontecendo. Dentro do Brasil mesmo, né? Exatamente. A fronteira agrícola brasileira está cada vez mais para o norte, fica mais fácil e mais barato exportar os grãos da onde? Dos portos mais ao norte do Brasil, do que Exatamente. trazer para Santos. Porque a soja e o milho aqui chegam de caminhão. Vem de trem, mas a maior parte chega de caminhão, que é altamente ineficiente. O custo do Brasil é enorme. E o nosso PIB agora teve uma alta por conta da soja nesse primeiro trimestre. Porque o plantio de soja foi um recorde. E que o Mato Grosso é o estado que é longe pra caralho daqui, Sim. né? 2.000 quilômetros. E os portos mais ao norte estão mais próximos. Sim. Então, assim, essa questão infraestrutural se resolve. Então, para um porto perder competitividade é fácil, porque Sim. quando não vale mais a pena para o capital, como a Ford, por exemplo, aconteceu, Sim. não vale mais a pena produzir carro aqui, vamos para outro país. Exatamente. E é isso, O é assim que o Clayton capital Christensen opera. fala muito isso. E assim, a Santos já viveu essa rodada também, né? Com o lance do café, né? Sim. Tipo, a gente já viveu essa mudança, né? De produto, crise, etc. Pessoal, eu lembrei que em nenhum momento eu pedi para você deixar o seu like ou compartilhar esse episódio com alguém, mas vou melhorar nos próximos episódios aí do Autenticidade. Conclusões, gente, pra gente fechar aqui. Vamos deixar coisas positivas, Vamos, como a Estela vamos falou. deixar Vai, Estela. perspectiva. Começa você, Adriana. Olha, eu acredito que a gente tem que ter mais participatividade nas cidades. É. Então, gostaria muito que essa questão do orçamento participativo, a escuta, fosse a prioridade. E não a mercadoria, não essas relações por meio da riqueza. A gente tem que incorporar esses saberes, essas inovações que já existem, só que existem nas periferias. Eu acabei de voltar de Manaus, eu vi uma realidade, assim, surreal. É uma cidade que era conhecida como Paris dos Trópicos, no ciclo da borracha, porque olhava para Paris sem olhar para a maior biodiversidade Sim. do mundo que cerca aquela cidade. Então, naquela época, as pessoas vestiam vários tecidos, várias camadas de tecido. Por isso que eles falam de Paris dos Trópicos. Foi a primeira cidade a ter energia elétrica no Brasil. E as pessoas andavam todas chiques na rua. E é um calor insalubre. Insalubre. É uma sauna úmida. E as pessoas suavam, mas estavam bem vestidas. E hoje você encontra Pelo cidades menos assim. eu garanto. Pelo menos assim, né? Mantinha pose. E hoje, essas pessoas continuam vestindo terno e gravata, uma visão completamente desconectada com a realidade. E aí, você vê uma cidade amazônida sem árvores. Então, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo com a nossa cidade. E acho que o caminho, como um ponto positivo, é trazer essas pessoas para sentarem na mesa. Porque quem tem dinheiro, quem tem grana, quem tem poder, nunca se levantou na mesa no Brasil. E a gente está fazendo com que as pessoas que às vezes conseguem um lugar no canto da sala, sejam colocadas para fora. Como agora o marco temporal dos indígenas, a gente está falando dos indígenas, o que está acontecendo com os indígenas no Brasil. Então, como mensagem positiva é isso, é incorporar os saberes, incorporar a inovação que já existe nas periferias da cidade, porque é uma questão até mesmo de sobrevivência e de saberes mesmo, de conhecimento. Essas pessoas têm que decidir o futuro da cidade. É isso, é o que eu quero, o que eu imagino para Santos. Eu assino embaixo. Acho que a gente precisa colocar essas pessoas na mesa. Acho que a gente precisa se colocar à disposição para escutar, para crescer, para aprender. E aí eu acho que nesse processo, trazendo um pouco do que a gente estava falando no comecinho, que é a condição de cidadão. A gente refletir que cidadão sou eu, né? O que eu estou entregando? O que eu estou mobilizando? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Dentro das minhas possibilidades, dentro da minha narrativa, dentro da minha experiência, que eu estou fazendo para a cidade onde eu resido, onde eu moro, onde eu visito, né? Então, acho que a gente, talvez como um recado final, a gente refletir a nossa condição de cidadão, uma vez que o resultado da interação desses cidadãos é que a gente tem as cidades, né?
A minha vontade, gente, é que a gente suba a régua, né, em todos os aspectos, né? E não aceite projetos, ou ideias, ou coisas que são óbvias, né? Eu acho que a gente tem que... Acho que liga os dois pontos aqui, né? Pensar como a gente é como cidadão para subir essa régua e incluir mais gente para discutir, né? Até onde essa régua vai, né? E isso não é só um lado, né? Isso tem que ter muita vontade individual para que isso aconteça, né? Muita vontade do poder público. E, cara, quem ganhou dinheiro, lembrar, né? Que é preciso distribuir, né? A gente não pode concentrar renda como a gente vem fazendo e concentrando aí nos últimos anos. A pandemia está aí para mostrar, mostrou, acho que criou uma consciência maior. Então, eu, pessoalmente, fazendo aqui o lado da capitalistinha, né? Eu tenho esperança, assim, né? Que as pessoas olhem para Santos, né? E para cidades de uma maneira diferente. Eu acho que a gente ainda vai muito ouvir falar disso, pelo menos aqui, né, gente? A gente vai fazer a nossa parte. E conte comigo, porque eu falei que eu vim para esse podcast para causar. Incendiar, né, causar. gente? Mas é sobre isso aqui, nós temos o perfeito equilíbrio. Eu amo isso, é isso. É isso, gente. Então, não esqueça de deixar seu like. Quero agradecer a equipe que está aqui também. Gusta e Amanda gravando esse piloto conosco. Não deixa de compartilhar com uma pessoa que você acha que se interessa por esse tema. E lembre-se que até 2050, 70% da população mundial estará morando em cidades. Por isso é muito importante a gente falar disso e discutir esse tema. Obrigada, Estela. Obrigada, eu maravilhosa. amei. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, Adriano. Obrigado, muito Lud. obrigada. E é isso, gente. Até o próximo Autenticidades. Até mais.